Obra de finado. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, e não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. A obra em si mesma é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se te não agradar, pago-te com o piparote e adeus. Oi gente, tudo bem? A gente veio apresentar uma resenha para vocês sobre um dos maiores livros da literatura canônica brasileira, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Ele é o livro que abre a literatura realista no Brasil, porque ele quebra o antigo padrão do romantismo de exaltar o Brasil e de tentar buscar um herói nacional, e ele vem como uma contradição a isso. Então ele vem como uma crítica à sociedade da época. O livro se passa no século XIX, no Rio de Janeiro, e ele critica a sociedade e o sistema vigente na época. É importante ressaltar que durante esse século XIX o Brasil passou da transição de colônia para império. É uma época em que a família real veio para o Brasil e o Brasil está começando a crescer com produção de café e esse tipo de coisa. Então é uma época bem agitada na história brasileira. E o personagem principal do livro é o Brás Cubas. Ele conta a história em primeira pessoa e ele é chamado de narrador póstumo, porque tudo que ele está escrevendo, ele escreveu depois de morrer. Então isso já o torna como um personagem meio sem filtro. Ele fala a realidade, ele fala do jeito que ele pensa, porque ele não precisa provar nada pra ninguém, não precisa esconder nada pra ninguém. Ele começa contando no livro como ele morreu, pra depois falar do nascimento, e aí ele fala de como foi a sua infância, de como foi ir pra Europa pra estudar, como ele voltou, o que ele fez aqui no Brasil, o que ele fez lá na Europa, pessoas com quem ele se relacionou, pensamentos que ele teve e esse tipo de coisa. Além disso, o livro ele possui a função da linguagem metalinguística, porque a todo momento o narrador do livro fala sobre o livro dentro do livro. Então é o código dentro do código, e isso é muito legal quando a gente está lendo Machado. E também é legal de se falar que o grande foco da vida do Brás foi construir o emplastro. Esse emplastro teria o objetivo de acabar com a melancolia no mundo. Só que o Brás não queria fazer esse emplastro para acabar com a melancolia do mundo. Ele queria fazer tudo isso para ter o seu nome estampado em jornais e ser destaque e virar história. E isso fala muito sobre a característica da elite da época, da elite carioca da época. E a todo momento o narrador chama o leitor a participar da história. Então ele conversa, ele propõe discussões, ele pede para voltar em alguns capítulos, ele dialoga diretamente com o leitor. E isso é muito legal porque a gente imerge junto com ele na história da vida dele e a gente acompanha o crescimento dele até a morte. Então ele começa o livro falando da morte e ele termina o livro falando da morte dele, isso é muito legal. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as personagens que compõem o enredo da história. Vou começar pelo Brás Cubas, que ele é o narrador defunto, porque ele conta as memórias da vida dele, conta a vida dele, tipo, morto, porque ele morreu, e ele conta sobre a vida dele, começando, como a Samara disse, com a morte dele na história. Então ele mostra que ele morreu e ele começa a contar a vida dele a partir disso. O Brás Cubas, ele era um representante da elite carioca. Ele era muito mimado pelo pai, ele sempre teve tudo na mão, era aquele cara que era almejado socialmente, porque os pais dele tinham tudo, tinham casa, tinham investimentos, tinham dinheiro, então era um cara de, como a gente gostaria de alto padrão, a família dele. Uma curiosidade sobre ele é que ele era mal sucedido nos relacionamentos, e isso a gente vai ver mais durante a história. E a gente pode provar isso começando pela Marcela. A Marcela era uma prostituta e ela foi o amor da vida da juventude do Brás Cubas. Eles tiveram um romance que, como o próprio Brás disse, durou 15 meses e 11 contos de réis. Por quê? Porque tudo que mais importava para Marcela eram os bens materiais. Então, as joias que o Brás comprava para ela,
Então ele tinha que comprar a joia mais bonita, com tantos quilates de ouro. Isso era o que mais importava para ela, o bem material. Então, para ela não importava se eles iam casar e ter filhos, mas sim o que ele ia continuar oferecendo para ela enquanto eles estivessem juntos. Então, outra coisa foi por causa da Marcela que o pai do Brás Cubas mandou ele ir para a Europa para estudar, porque o pai dele viu que ela era uma prostituta que na verdade se interessava somente pelo dinheiro da família e que o Brás estava gastando tudo que eles tinham, mesmo que fosse muito, com bens para ela, comprando coisas para ela. Então, se fosse necessário fazer empréstimos, ir até o banco, ele fazia de tudo para que os dois ficassem juntos, mesmo ela só se importando basicamente com os bens materiais. Outra personagem muito importante é a Eugênia, que é a filha da Dona Eusébia, que é uma amiga antiga da família Cubas. Uma coisa sobre ela que ela era coxa, e isso vai acabar deixando uma insegurança entre o Brás, porque Brás acabou se envolvendo um pouco com ela, eles começaram a se envolver, mas foi um romance breve, assim, foi uma coisa que não teve muito futuro, por causa da insegurança de Brás, e principalmente pelo status que ele ia ter na sociedade. Então Brás, dentro dessa situação, dentro da relação dele com a Eugênia, ele deu mais importância para o status social, porque a sociedade ia achar sobre ele, do que sobre o possível futuro que eles tivessem, um futuro. Então ele deu mais importância para que a sociedade ia pensar sobre ele, sobre tipo, o sentimento dele pela Eugênia. Aí tem a Virgília, que na verdade foi o grande amor da vida de Brás. É muito interessante a gente comparar a Marcela com a Virgília, porque são duas mulheres completamente diferentes que participaram da vida de Brás Cubas. A Marcela, como eu já disse, ela foi uma mulher que se interessava principalmente pelos bens materiais, pelo interesse físico. E a Virgília, ela era o meio que oposto. A Virgília era toda a sensualidade, toda assim, a pureza, todo o amor que o Brás sentiu. Pela Marcela, acredito, a gente acha que o Brás sentiu mais uma atração física, assim, por ser a Marcela, entendeu? Porque que ela fazia ele sentir, e a Virgília foi totalmente diferente, era um amor mesmo. Uma coisa que é interessante lembrar é que a Virgília, ela tinha boas condições sociais, a família dela era bem vista, ela tinha casa, ela tinha empregados que trabalhavam para ela, então na verdade o Brás não precisava comprá-la, digamos assim. Ele não precisava dar as joias mais caras para ela continuar com ele, porque eles se sentiam atraídos um pelo outro. Mas a Virgília, ela acabou se casando com outro homem. Ela preferiu se casar com o Lobo Neves, que foi o marido dela e é político, né? Ele trabalhava assim com política e tal. E eles acabaram se casando. Então o romance que havia entre a Virgília e o Brás continuou existindo, só que continuou existindo escondido, eles eram amantes. Enquanto Virgília era casada com o Lobo Neves, ela se envolvia com o Brás Cubas ao mesmo tempo. E também é bom lembrar sobre a Dona Plácida, que ela era uma empregada da casa da Virgília, ela trabalhava lá assim desde sempre, e ela era o único álibi que sabia do romance de Brás Cubas com a Virgília. Então ela era a única pessoa assim, que sabia que os dois se envolviam enquanto a Virgília era casada com o Lobo Neves. E ela meio que tipo, dava avisos, olha, o seu marido tá voltando, para que o romance deles continuasse, só que escondido. E é legal falar também que o Lobo Neves, ele é meio que uma idealização daquilo que o Brás mais queria. Então, para ele era vantajoso se envolver com a Virgília, porque ela era uma pessoa de status. Tudo que ele queria era status, tanto que foi por isso que ele decidiu, ou que ele queria, se envolver na política. E aí surge o personagem Lobo Neves, e ele é um representante político, e ele acaba ficando com a Virgília, e ele acaba se tornando essa idealização de tudo que o Brás queria ser. E é muito legal também falar sobre o Quincas Borba, que ele era um amigo de infância do Brás Cubas, e era um mendigo. A gente começa a história sendo apresentado um cara que era assim, bem simples, ele era de humildade, ele era um mendigo assim, com vestimentos assim, muito simples e ruins.
ele tinha barba gigante, era um homem assim maltratado e visto pela sociedade como um Zé Ninguém, aquele famoso assim, não importa, não faz diferença nenhuma. E ao passar da história, a gente vai vendo e a gente acaba a história, o enredo, com uma visão totalmente diferente sobre o Quincas, porque no final a gente tem a visão de um novo homem, de um cara que se tornou filósofo porque ele passou por uma ascensão social e no final do enredo ele acaba como um filósofo importante para a sociedade. A gente vê ele com vestimentas melhores, com assim, a aparência muito melhor porque era considerado belo para a sociedade. Então a gente começa a história vendo Quincas como um mendigo, como alguém rejeitado pela sociedade, e termina o enredo vendo ele de uma maneira totalmente diferente, como um filósofo muito almejado por todos. E uma coisa que é legal é que a todo momento o Brás Cubas ele divide algumas reflexões pessoais dele com o leitor. E a lei que a gente mais gostou é a lei da equivalência das janelas. Ele fala que sempre para uma janela estar fechada, outra tem que estar aberta. Isso quer dizer que, sempre precisa haver o equilíbrio. Então sempre precisa ter uma janela aberta para permitir o fluxo dos acontecimentos mesmo. Então ele fala que ele fez isso de ruim, mas ele fez isso de bom. E aí ele vai equilibrando a vida dele em cima, por exemplo, dessa lei. E o Brás ele fala um pouco mais pro final do livro que ele foi uma pessoa boa, que ele contribuiu com a sociedade a partir do momento que ele não deixou um filho, ele não deixou um herdeiro para viver nessa sociedade. Então, como ele passa o livro inteiro criticando essa sociedade, falando que ela está em estado de patologia, que tem coisas erradas acontecendo com ela, ele fala no final, ele não contribuiu com uma sociedade tóxica, colocando mais uma pessoa para viver nessa sociedade. Isso é muito contraditório, porque ele passa a história inteira falando que ele almejava filhos, que ele queria conhecer mulheres não pelo desejo de casar, não pelo sentimento, não pelo amor, mas porque ele queria ter filhos. E isso acaba totalmente diferente no final, porque ele fala que a vantagem dele foi não ter tido filhos, para deixar como herança para essa sociedade. Então, em geral, eu gostei muito da letra do livro, mas eu apresentei uma dificuldade para ler o livro e não considerar o Brás como vítima. Porque, como quem está contando é o próprio personagem, ele tem um ponto de vista único, a gente não tem acesso a outros pontos de vista. Então, se eu não tivesse uma pré-ideia de contexto que ele está inserido e do quão errado são as coisas que ele faz, eu provavelmente teria lido o livro e tirado uma conclusão de que o Brás é uma vítima e não um contribuidor a uma sociedade tóxica. Eu gostei muito do livro, no começo eu também tive dificuldade assim, pra entender o contexto e encaixar assim, porque é um enredo que, mesmo te prendendo desde o começo, você fica meio perdido, porque você não sabe se o Brás é realmente uma vítima ou se ele, na verdade, ele tá contribuindo, como a Samara disse. E eu gostei muito do fato de ter começado de um jeito totalmente diferente, porque começou com a morte dele, não com o nascimento, como todas as histórias do século XIX. Além de ele abrir as portas pro realismo e sair daquela coisa romântica que era na maioria dos livros que a gente lê no século XIX. E é legal que ele começa falando sobre a morte dele, ele termina falando sobre a morte dele, e durante o enredo do livro ele não mantém uma linha do tempo. Não é linear. Isso, não é linear. Então, ele fala da morte, aí ele parte pro nascimento, aí ele vai pra infância, e depois ele pede pra voltar em um outro capítulo que ele falou sobre X coisa. Isso é muito legal, porque também quebra aquela ideia do romantismo de eu seguir uma linhazinha e tal, tudo organizadinho. E ele quebra com isso, e isso pode, claro, deixar as pessoas um pouco confusas. Às vezes eu fiquei um pouco confusa, porque eu não sabia, meu Deus, e agora? Da onde que ele tá falando? Pra onde que eu tenho que voltar? Mas aonde isso se encaixa? Quando isso aconteceu? Mas depois que você começa a entrar mais pra metade do livro, a leitura vai ficando mais dinâmica. E que ele vai te prendendo conforme você vai lendo, você não consegue parar a história, você quer continuar pra saber o que vem depois. E isso é muito legal, porque a gente tem muito estereótipo de livro canônico ser chato, ser uma leitura pesada, de ser tudo a mesma coisa, e não. Tipo, ler um livro romântico e agora ler um livro do realismo são muito diferentes, as leituras são muito diferentes,
E é muito legal, embora não pareça, é muito legal porque você acaba se prendendo ao livro. Então eu acho que nós duas recomendamos muito a leitura. Além de ser um clássico nacional, é um livro muito legal de ser lido. Além de que é muito importante para vestibular, para Enem, porque é uma coisa que cai muito, tem muitas questões sobre, cai muito em vestibular, Enem, então a gente recomenda. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa resenha. Espero que a gente tenha incentivado vocês a ler o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. E esperamos que essa resenha tenha sido útil.